vamos à primeira parte da entrevista do dia. A nossa entrevistada de hoje é a advogada Leila Stellucci Sgalha, que está aqui para falar de aposentadoria de PCD, pessoa com deficiência. Bom dia, doutora Leila, tudo bem com a senhora? Bom dia a todos os ouvintes. Fala mais pertinho do microfone e deixa eu empurrá-lo. Isso, isso. Vamos falar então, já começando, eu gosto sempre de começar pelo básico para situar a nossa audiência. O que é, de fato, a aposentadoria da pessoa com deficiência, da PCD? Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Então vamos falar da aposentadoria do PCD, tá? Eu quero, antes de falar da qualificação, são segurados do INSS, eles contribuem para o INSS, pagam, é uma aposentadoria, não é um benefício assistencial, embora tenha um benefício assistencial. Durante a entrevista eu vou questioná-la mais especificamente sobre isso. Tá? Perfeito. Então, a aposentadoria do PCD, a pessoa tem que ter um impedimento de longo prazo, tá? De natureza... Permanente. Assim, ela tem um impedimento permanente. Permanente, adquirido durante a vida ou de Sim, nascença. perfeito. Tá? A lei não fala esse longo prazo, qual seria esse longo prazo, mas é um longo prazo que a lei fala, tá? Ela tem que ser de natureza física, mental, intelectual e sensorial, tá? Então, praticamente todas as funções do corpo, tá? Outra coisa, essa é a definição de lei, de lei para a aposentadoria de PCD. PCD, que a gente, daqui que a gente vai fazer os elos com os demais requisitos, tá? Bom, ela tem que ter uma barreira de vida em sociedade, tá? Que essa barreira ela tem, dificulta ela de interagir com a sociedade de forma plena. Perfeito. Tá? Não que ela não possa interagir, pode. Mas ela tem uma dificuldade, tá? Perfeito. E comparada com as demais pessoas, como eu já falei, ela tem essa barreira. Então vamos a questões práticas. Pessoa que usa de forma permanente cadeira de rodas, cegos, pessoas surdas, mudas. Mas lembrando, mas lembrando que a senhora começou a entrevista dizendo, pessoas que contribuem e são aposentadas, não são beneficiários, por exemplo, de BPC, de outras situações. Estamos falando especificamente de aposentadorias pelo INSS de PCDs. Perfeito. Tá? Vamos repetir isso durante a entrevista para que não fique... É porque as pessoas têm essa confusão do benefício assistencial e da aposentadoria por invalidez. Perfeito. Não é isso, é uma aposentadoria do PCD, que tem esses requisitos. Perfeito. Impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que ela tem barreiras perante a sociedade, que obstrui ela de participação plena. E tanto faz se esta condição ela é de nascença ou foi adquirida durante a vida laboral dela. Sim, por uma doença, por um acidente que aconteceu durante a vida e ela ficou com uma deficiência. Tá? Perfeito. Ela não é incapaz, ela tem uma deficiência. Deixa eu perguntar uma coisa que vem à mente logo de cara. A distinção entre a aposentadoria da PCD e a aposentadoria por invalidez? Tá. A aposentadoria por invalidez, a pessoa está inválida para trabalho e ter uma vida em sociedade. Ela não consegue exercer nenhuma produzir mais atividade, nada do ponto de vista mesmo laboral. Sendo reabilitada, ela não consegue exercer nenhuma outra atividade. Perfeito. Tá? O PCD não, ele tem uma barreira, ele tem essa barreira que a gente fala, né? A gente fala desse termo de barreira, é uma limitação que ele tem, mas ele exerce uma atividade igual a uma outra pessoa, só que ele tem uma limitação. Se pegar uma pessoa para exercer uma atividade, vamos supor que ela tem uma deficiência e o que não tem deficiência, ele vai fazer, mas talvez ele vai fazer com mais dificuldade e com mais limitação, mas vai fazer. Aposentadoria por invalidez, não. Você não trabalha mais. Aposentadoria de PCD, a PCD consegue trabalhar com algumas limitações. Inclusive, essa aposentadoria, ele aposentando, ele pode continuar no mercado de trabalho.
A de PCD pode continuar no mercado de trabalho, sem problema. Perfeito. E como é feita a constatação? A evidência aceita pela lei é só por perícia do INSS ou eu posso recorrer a uma perícia particular? Não. Funciona assim, você precisa de documentos médicos, tá? Porque você precisa ali marcar o início dessa doença, o início desse acidente, dessa patologia que você tem, tá? A gente usa muito a palavra deficiência mesmo, tá? Perfeito. Bom, você precisa de documentos médicos, você tem que fazer o início, tá? E depois você tem que marcar, agendar, né, junto ao INSS, que você vai passar por duas perícias, perícia médica e perícia social, tá? O médico, ele vai fazer, vai ver a parte médica da deficiência, o seu diagnóstico, e a social vai verificar os impedimentos que ele tem perante a sociedade com 41 perguntas sobre funcionalidade. Não só do trabalho, mas a vida em sociedade e vida doméstica. Entendeu? Então, ali eles vão fazer, vão fazer essa perícia, que são médica e social, e vão fazer, e vai ter pontuações, tá? Porque vai fazer ali, com essa perícia, para verificar qual o grau de deficiência que ele tem, porque a pessoa pode ter, a lei fala em 3 graus, leve, moderado e grave. Tá. Quanto menos ponto você fizer, mais deficiente você é. Bem, essa é uma questão técnica lá. O fato tem que passar por perícia do INSS, entrevistas, então existe um caminho de ordem legal que precisa ser cumprido. Sim. O grau que na perícia vai constatar, isso vai impactar na aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo que você tem que recolher. Entendeu? Entendi. Então, por isso que o grau é importante. Existe a possibilidade de revisão da aposentadoria, ou seja, essa avaliação ela pode ser retroativa e a qual data? Desde quando? Tá. A lei que regulamenta a aposentadoria do deficiente, a lei é número 142/2013. Tá? Ela passou a ser vigente, se eu não me engano, em novembro de 2013. Então, você pode revisar aposentadorias dali para frente. Dessa data pra frente. Perfeito. A partir de 2013. Se você teve... Se você aposentou nesse período. E tem deficiência e não foi reconhecido, você pode pedir a revisão. Perfeito. Tá? Antes de 2013 não adianta. Não, porque não tinha lei. Tá? Perfeito. Não era regulado. Mas não tinha lei. Perfeito. Tá? Inclusive, eu fiz uma revisão de família, de visão monocular, que a pessoa aposentou, tá? E na época, antes da reforma, tinha o fator previdenciário, e essa lei, ela, além de ser tempo reduzido, ela não tem fator previdenciário. Então, houve um acréscimo na aposentadoria dessa pessoa. Você chama de visão monocular quando a pessoa é cega ou tem baixa visão de um dos olhos. De um dos olhos. É isso? Isso. Ele tem uma barreira. Tem. Ele não tem visão periférica, ele não tem profundidade. Exatamente. Entendeu? Ele tem uma dificuldade. Entendi. Na leitura. E aí você faz essa revisão de 2013 para cá. Para cá. E aí conseguiu? A revisão da pessoa, Sim. Ela passou a receber mais pela aposentadoria. Ó, que bom. Entendeu? Não existe risco de receber menos, não, né? Não. Tanto é que essa aposentadoria, ela não tem fator previdenciário. Então, antes da reforma, o interessante dela é que ela não tinha fator previdenciário. Perfeito, isso é muito importante que a gente diga. Tem as regras de transição, dependendo da situação, que tem regra que tem fator. De repente, depois da reforma, também às vezes é interessante. Embora a doutora já tenha, eu acho apenas que eu compreendi o que a senhora falou, eu gostaria de repetir um questionamento. A gente está falando de todo tipo de PCD, ou seja, daquelas aposentadas que pararam de trabalhar ou também das aposentadas que continuam trabalhando. A senhora disse que as que continuam trabalhando também podem fazer a revisão da aposentadoria? Se pedir aposentadoria de PCD, certo. Só que estou aposentado, mas continuo trabalhando. Eu posso pedir normalmente a revisão da aposentadoria se eu entender que existe possibilidade. A revisão, ela vai parar na data que você
receber o primeiro benefício da aposentadoria. Não vai incluir o que você trabalhou para frente da aposentadoria. Sim. Pode. Tá, entendi. Foi isso que você disse. Exatamente. Eu sou PCD, eu vou usar o exemplo que a senhora deu. Tenho visão monoocular, só enxergo de um olho. E aí eu me aposentei. Certo. Tá? E continua trabalhando. E continuo trabalhando. Então eu posso requerer a revisão do período para trás. A partir do momento em que eu me aposentei. É isso? Até onde você se aposentou. Até a onde revisão é até a data que você aposentou. Perfeito. Dali para frente, você Sim. realiza a aposentação, reaposentação para o STF já Pacificou. decidiu que não tem. Então, aquela contribuição que você recolhe para o INSS depois da aposentadoria, ela não volta mais para você, ela vai para o sistema. Perfeito. Que é saúde, assistência e previdência. Eu gosto de voltar na questão em algumas questões, porque fico pensando se, para mim, está confuso, para muita gente deve ser também de entender, não é? Então, para o profissional é difícil também. Para a gente chegar, isso aqui foi muito estudo. Imagino. Porque ela é uma aposentadoria complexa, ela é pouco divulgada e pouco trabalhada pelos profissionais. Lembrando que a doutora Leila Estelutis Galha é especializada em direito, vocês chamam de direito previdenciário, não é? Se ela está dizendo que o tema é complexo, imagina para o leigo, não é? Realmente, ela é muito complexa. Leila, agora são 8 horas e 33 minutos, já se passaram mais de 10 minutos da nossa entrevista, eu vou pedir para que a doutora continue aqui nos estúdios, para que no segundo bloco a gente continue abordando este tema, que eu tenho certeza que muita gente está ligada para entender se tem direito ou não, se pode entrar com solicitação de revisão ou não, tanto para si mesmo quanto para conhecidos, tá certo? Okay. Em 2 minutos a gente volta, você que está na audiência, aguarde que rapidinho a gente volta. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a advogada Leila Estelutis Galha, que está falando, desde o primeiro bloco, de aposentadoria de PCD, a pessoa com deficiência. No primeiro bloco, a doutora Leila falou aí do conceito de PCD, o conceito legal, né, a definição da legislação para PCD, deu exemplos de pessoas que têm deficiência e que não podem mais, aliás, e que se aposentaram, mas podem ou não estarem trabalhando atualmente. Fez a distinção, que a gente vai voltar a falar sobre aposentadoria de PCD e aposentadoria por invalidez, não é? E aí, a doutora Leila, conversando comigo aqui no intervalo, me disse que existem 2 formas de aposentadoria, doutora? A senhora disse, de PCD? Tem 2 formas de aposentadoria. Tem a por tempo de contribuição, tá? E tem a por idade. A por idade, quais são os requisitos? Vamos lá. A mulher tem que ter 55 anos de idade, o homem 60, tá? E tem que ter 15 anos de contribuição na condição de PCD. Tanto para homem quanto para mulher? Quanto para mulher, tá? Então ela precisa desses 2 requisitos na aposentadoria por idade. Por idade. E por tempo de contribuição? O tempo de contribuição ela é um pouco diferente, tá? Porque ela vai passar as 2 modalidades de aposentadoria, passa por perícia, tá? E os graus que vai ser avaliado na perícia que vai impactar no tempo da aposentadoria por... no grau da sua deficiência. Isso, tá? Que a senhora disse que são 3, né? São 3. Tem até um gráfico aqui, porque eu... Só fala pertinho do microfone, senão a audiência não consegue ouvir. O homem precisa da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Grau leve, 33 anos. Grau moderado, 29. Grau grave, 25. De contribuição. Estamos falando de tempo de contribuição. Contribuição. Certo, para o homem. E aí para a mulher? Tá, para a mulher, 28 no leve, 24 no moderado e 20 no grave. Então você viu que o tempo vai depender da severidade, né, da classificação, e varia de homem para mulher. Interessante, interessante. Então, assim, outra coisa que a gente está falando, então a pessoa pode começar a contribuir sem deficiência,
e adquirir a deficiência no meio do seu período produtivo. Aí tem uma tabela que o governo tem na legislação que faz a conversão do período sem deficiência para com deficiência para chegar nesses... Ou seja, como a senhora disse no primeiro bloco, é complexo. Ela é complexa. Precisa se debruçar sobre o tema, legislação, interpretação, entender muito bem para fazer a tal da revisão. E aí eu gostaria que... Ou concessão. Ou concessão, perfeito. Ou concessão ou revisão. E aí eu gostaria que a senhora comentasse, que também foi alvo do nosso bate-papo no intervalo, que a pessoa entra com um pedido administrativo junto ao INSS. Mas existe a possibilidade de a aposentadoria não ser concedida ou não ser revista. Certo. E aí a pessoa não pode desanimar, porque existe ainda a opção de ela entrar via judicial. É isso? Isso, aí pode entrar na justiça. Tem acontecido muito? Olha, eu não tenho nenhuma na justiça, porque eu estou fazendo os meus, eu estou conseguindo tudo administrativamente. Ah, então vamos lá, olha que informação importante. Não é porque você tem direito, ou acha que tem direito, que você pode abrir mão do advogado e vou lá tentar fazer por conta própria, porque a doutora está falando aqui, e é bom que a gente sempre fale que o tema é complexo. Então, o melhor dos mundos é que, mesmo de forma administrativa, você procure um advogado previdenciário para te ajudar na elaboração de toda a documentação, não é? Sim, eu tive um caso de visão monocular que foi indeferido. Indeferido. Administrativamente. A doutora entrou via judicial. Não entrou? Não entrei, porque eu falei assim, não, nós vamos entrar novamente. Entendi. Existe também essa opção. Possibilidade de você entrar novamente. O reingresso. Eu entrei novamente, aí foi deferido. Porque realmente ele tem limitação. Entendi. Entendeu? E ele trabalha no serviço braçal, ele tem várias limitações dessa... Ou seja, entre administrativamente, mesmo que você tenha perdido, você pode reingressar, em último caso, de forma judicial. Isso. E em todos os casos, o melhor dos mundos é procurar um advogado previdenciário para ajudar nestas questões. Especialista nesse tipo de aposentadoria. Porque tem isso ainda. Tem isso também. Entendeu? Eu tenho parceria com alguns advogados que, devido à dificuldade da análise de conversões de período, situação, que assessora esses advogados para fazer. Entendi. É Ou seja, você é advogado, mas aí existe uma segmentação, você é previdenciário. E aí existe uma especialização. Sim. Você é previdenciário especializado em aposentadoria para PCDs. Entendeu? Então Entendi. tem esse E a procura, vamos lá, a doutora disse que quase todos, com exceção de um que fez uma entrada via judicial, quase todos, aliás, praticamente todos, de forma administrativa têm conseguido. E a procura tem sido grande? Tem, porque assim, as pessoas, elas, no decorrer da vida, vão acontecendo acidentes, às vezes a pessoa fica com problema na perna, problema no joelho, uma perna fica um pouquinho menor, entendeu? Então, as pessoas têm procurado para ver se encaixa nessa lei. Então faz uma consulta inicial, até porque a doutora disse... a documentação. Sim. Muitas vezes a pessoa não tem documento lá de trás, quando aconteceu a situação, aí você tem que buscar essa documentação. E aí... Porque assim, tem que ser documento, não aceita prova testemunhal. Tá? Não aceita testemunhal, tem que estar evidenciado por documentação. Com documentos. O que acontece? Se o cliente não tem documento lá de trás, o marco inicial vai ser do documento que ele conseguir apresentar. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, eu tive um caso de uma visão monocular que ele não tinha o documento lá de trás de 1980. Porque foi lá no norte que ele perdeu a visão, foi um acidente, aí ele não tinha mais nada documento, e não tinha condição de ir lá buscar uma situação. O que acontece? Ele, por coincidência, ele passou numa perícia do INSS, uns anos depois desse acidente, em outra situação, e o perito do INSS constou lá no relatório, que a gente chama até ela sabe, que ele tinha visão monocular, porque na época ele apresentou um documento que ele tinha uma visão monocular.
Então a gente conseguiu fazer o ponto inicial dali. Você entendeu? Como que é complexo. Doutora Leila, me diga o seguinte, salvo engano, no primeiro bloco a senhora disse que não existe uma lista de doenças. Cada caso é um caso analisado especificamente. Artesanalmente, eu costumo falar. É artesanal. Porque você vai verificar a situação daquela pessoa, ver as condições que ela tem, não tem uma lista de doença, vai ser as barreiras que ela tem perante a sociedade. Uma coisa, a pessoa tem uma barreira numa cidade, vamos supor um cadeirante, que é mais fácil a pessoa visualizar. Sim. Um cadeirante que tem um carro, ele tem uma barreira menor do que um cadeirante que não tem um veículo. Perfeito. Perfeito. A mobilidade é maior para quem tem o carro do que para quem não tem. Entendeu? Vai depender de transporte público, de acessibilidade. Então a análise do caso vai diferenciar. Vai diferenciar no grau. No grau. É o grau, assim, o grau é muito importante para a aposentadoria por tempo. Por idade, não tem grau. Você precisa de 15 anos na condição de PCD. Sim, mas por tempo de contribuição, não. Por tempo de contribuição, sim, que tem aqueles períodos que eu falei, né, do homem e da mulher, que são diferentes. Grave, moderado e leve. Como a senhora está dizendo, e é bom que a gente sempre toque na tecla, o tema é complexo. Então você que está nos ouvindo, que é PCD, ou conhece alguém, ou é parente de alguém que está pensando em se aposentar, ou mesmo já é aposentado, doutora Leila está dizendo para você especificamente, preste atenção na situação, procure um advogado previdenciário especializado em aposentadoria para PCD, porque são muitas informações, é muito dado que você tem que juntar e prestar atenção para entrar administrativamente, e se não conseguir, existem ainda outros recursos. Doutora Leila levantou o dedinho, quer complementar? Claro. A gente está falando da aposentadoria de PCD, ela é uma observação importante. Ela não entrou na reforma da Previdência. Ah, perfeito, entendeu? Perfeito. Então, esse tempo, depois de... Se a pessoa nasceu e continuou e trabalha com PCD, é aquele tempo. Se a pessoa adquiriu a deficiência no decorrer da vida, vai ter que fazer conversões para adquirir aquele tempo, tá? Mas ela não vai entrar em regra de transição. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E o cálculo dela também é melhor. É direito adquirido de fato, né? Não aquele que vai mudar no meio do caminho. Ah, perfeito. Entendeu? Pelo menos por enquanto, eu acredito que essa lei não vai mudar, né? A gente acredita que não vai mudar essa lei, porque tanto é que ela é uma lei nova, tem 10 anos. Né? Então, assim, é importante que ela não entre na regra de transição. Perfeito. Doutora, já são 9 horas em ponto, hoje eu tenho que entregar o jornal um pouquinho mais cedo. Para localizar a doutora Leila nas redes sociais, como é que faz? Tá. Stellucci Sgallia, todo escritório, como é que é? Associado é o quê? Vamos lá. É muita informação, eu sei. Mas se procurar lá, Leila Stellucci Sgallia... Isso, como que tá lá? O site é Stellucci Sgallia Advogados Associados. Stellucci Sgallia... StellucciSgallia.com.br. StellucciSgallia.com.br, você procura lá por Advogados Associados, mas eu creio que se procurar a doutora Leila Sgallia nas redes sociais também acha. Vamos lá, pode falar. Tá, é o 18 98165 3909. Repete, 98165 3909. É o WhatsApp do escritório, direto na área da Previdência, porque nós temos um outro WhatsApp que é para a área civil. Então esse aí já cai direto na área da Previdência. Perfeito, quero agradecer a doutora, as informações são muito relevantes, eu tenho certeza que muita gente nos ouviu e ficou interessada no assunto, e muito provavelmente eu chame a doutora aqui para a gente falar um pouco mais sobre isso, porque não é? Porque ela é como eu falei, ela é pouco divulgada, né? Mas é muito interessante. Sim, e aí eu vou aproveitar o seguinte, as perguntas que as pessoas nos enviarem, eu listo todas para que na próxima entrevista a doutora responda, tá certo? Ok.
Quero agradecê-la pela presença. Aguardo o doutor Éder na terça da semana que vem aqui para falar aí de problemas com bancos e prevenção, proteção, segurança dos dados bancários, né? Porque as fraudes só se avolumam. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Bom dia, doutora Leila. Bom dia, agradeço a todos. Agora são 9h02. Deixa eu só mudar a câmera aqui para mim, na rede social. E o Jonathan Alves vai finalizar o programa comigo. Então, 9h02 por hoje é isso. Vamos ficando por aqui. Adiantando, olha só. Na segunda-feira, nós teremos 2 entrevistados aqui no Jornal da Manhã Araçatuba. O presidente da ACIB, a Associação Comercial e Industrial de Birigui, o Danilo Vendrame, e o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, o Nivaldo Albani. Eles estarão aqui para falar de microcrédito para empreendedores. E olha, aproveita a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo e você encontra no jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra na sua loja de apps. Muito obrigado pela audiência. Antes de concluir, eu gostaria de agradecer também aquelas pessoas que entraram aí na reta final do programa pelas mídias sociais, como o Sidônio Esgalha, que pelo sobrenome, a doutora Leila já está dizendo, é o sogro dela. Toda vez que uma pessoa nova que a gente não viu em programas passados adentra as redes sociais, a gente fica imaginando que é amigo, parente, gosta do entrevistado. Não é? Muito obrigado pela audiência. Continue na Jovem Pan, porque vem aí muita música boa, pop e rock. Tenha um ótimo dia, um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.